Disney é clube da Luluzinha? Disney é time das meninas do programa da Xuxa? Cada vez mais publicações especializadas chegam à conclusão de que há um grande abismo entre a casa do rato mais famoso do mundo e metade do seu público-alvo, os meninos. Mesmo com investimento pesado em marcas diretamente ligadas com este público, a multinacional parece não conseguir fazer nem o arroz e feijão nesta seara. Hoje vamos conversar sobre isso e entender que o símbolo da Disney não é o castelo da Cinderela à toa. Depois da vinheta. Nas últimas semanas, um tópico tem dominado as discussões sobre os rumos gerais da cultura pop. A que talvez seja a maior de suas vedetes, a colossal Disney, está apresentando grandes dificuldades para se conectar com parcela importantíssima de seu público. Bom, pelo menos é o que nos informa a revista Variety em um artigo publicado neste mês em seu site. Neste texto, o articulista de cinema Matt Donnelly informa que a companhia está hoje buscando novas franquias voltadas para o público masculino infanto-juvenil. Esta notícia deixou todo mundo em choque, inclusive a mim. Isto porque a Disney já possui algumas das mais rentáveis franquias ligadas a este público, da história do cinema inclusive, destacando-se principalmente a Marvel Comics e Star Wars, além de uma série de outros produtos que tranquilamente poderiam ser listados. Então, qual exatamente é o problema que a Disney está enfrentando? Uma pesquisa anterior sobre este mesmo tipo de notícia vai nos informar que esta é uma pedra no sapato da Disney desde o início dos anos 10. No artigo lá da NPR, de 2010, temos uma crítica sobre a produção do filme Enrolados, mais especificamente quanto à mudança do nome do filme, que por uma questão de coerência e até de tradição nas produções da Disney, deveria se chamar Rapunzel, pois é este o nome do conto de fadas original e da princesa. Para mim, a visão da autora, que logo se mostrou prevalente em Hollywood, é parte do problema maior, mas a gente chega lá. O que é importante entender deste artigo é que a autora ficou muito injuriada com o fato de mudarem o nome da princesa e colocarem um nome mais genérico, além de ter demonstrado desde aquela época, antes mesmo de grandes trailers, que o príncipe seria parte integral da história. Tudo na tentativa de atrair um público masculino. Portanto, a priori, temos que levar em consideração que a Disney sempre patinou nesta seara. E os arquivos da internet podem comprovar tranquilamente através da leitura de diversos portais de notícia, como o que eu já citei, o Los Angeles Daily News e até o New York Times, em diferentes datas do século XXI. Em diversos momentos se escreveu sobre a dificuldade da Disney em conseguir agradar os meninos tanto quanto as meninas. E pesquisas mostravam que na primeira infância, a Disney até era capaz de ter uma divisão bem próxima na base de telespectadores, com o Clube do Bolinha equivalendo a 40% do público das produções. É com o avanço da idade que esse público diminui de forma drástica e justamente à medida que este público tem mais autonomia de consumo. Criança pequena não tem que escolher o que assiste mesmo, então até aí tudo bem. Mas e quando elas crescem e vão ganhando autonomia, o que será que elas vão querer consumir? Muito antes do grande marco na cultura pop, que foi a compra da franquia Star Wars pela Disney, essa já era uma questão recorrente para os setores de marketing da época. Em meados dos anos 2000, convergindo com a popularidade absurda que os jogos de videogame conseguiram obter entre os garotos na década anterior, e com a consolidação suprema da internet doméstica, temos pela primeira vez relatos da própria Disney admitindo este tipo de problema. Investigando primeiramente a concorrência, os executivos decidem focar em produtos novos com mais neutralidade e voltados para a comédia, em especial inspirados no sucesso de séries como iCarly, que ainda que fossem protagonizadas por meninas, tinham um grande público masculino. E a análise original era de que o principal problema para a Disney era o seu cargo-chefe estar relacionado com as franquias das princesas, sendo, portanto, uma marca inegavelmente feminina, como as bonecas Barbie, por exemplo. Ainda naquela época, a Disney tenta fazer algumas mudanças em seus filmes, como no exemplo supracitado, em que a história da Rapunzel ganha uma participação maior do personagem do príncipe, além de produções anteriores que já tinham o público masculino como principal alvo. Dentre elas, as animações Atlantis e Planeta do Tesouro, ambas com sucesso bem aquém do esperado. Porém, foi também nos anos 2000 que a Disney foi capaz de acertar em cheio neste público através dos filmes em live action de Piratas do Caribe. Franquia esta inspirada em uma das suas atrações nos parques temáticos de Orlando. A panaceia proposta à época, bizarramente, é bem parecida com a que já está sendo anunciada como salvação atualmente,
pelas publicações especializadas em especial. Investimento pesado em franquias diretamente ligadas com o universo masculino, inclusive, se possível, em novas franquias. Mas não é exatamente o que a Disney tem feito na última década, quer dizer, em partes. Muito me surpreende, portanto, o texto da matéria da Variety, na parte que comenta da dificuldade de se conectar com uma audiência exageradamente focada em jogos de videogames e vítimas de um isolamento forçado devido à pandemia dos anos 20. Não, essa caracterização é verdade. O isolamento social vai ser sempre uma das marcas desta geração que está para se tornar adulto. Mas vamos combinar, né? A Casa do Rato nunca foi o maior imã desta audiência para começo de conversa. Criativos têm dificuldades de entender que tem um público-alvo. Não necessariamente este público impede sua expansão a pessoas que não estão na categoria de consumidores originais. Porém, ela é sempre necessária. Em especial em marketing multinível, que claramente é um dos pontos-chave do Império Disney. Falamos aqui de produtos vendidos graças a uma franquia específica, como bonecos, jogos, vestuário e hoje os Funko Pop da vida. Para este tipo de sucesso, continua sendo extremamente necessário, mesmo em 2025, delimitar o público-alvo, tanto segmentado por gênero como por idade. Sinceramente, eu creio que este seja um dos pontos mais problemáticos de toda essa questão, e que a impede de ser resolvida. Os artistas por trás das produções Disney hoje se recusam a trabalhar com categorias de público. Na verdade, há uma tentativa de se desfazer dessas categorias nas produções dos Estados Unidos o máximo possível. Os resultados vêm sendo desastrosos, principalmente na faixa etária, que começa a perceber que sua cultura não é mais insular e que produções do mundo todo estão ao alcance das mãos. Por que um menino de 14 anos iria preferir assistir The Acolyte, podendo assistir Dandadan ou um dos outros animes da temporada? Este comentário é só para ilustrar verdadeiramente a falta de credibilidade que eu atribuo a esta matéria. Não faz sentido para a Disney procurar novas franquias voltadas para o público masculino. A Disney hoje é dona das duas maiores franquias voltadas para esse público no ocidente. Começando com Star Wars, sendo que com a compra da Lucasfilm levou praticamente de brinde Indiana Jones, e os estúdios Marvel, tendo mais do que condão para ditar o que a Marvel Comics faz em suas revistas inclusive. O que vimos na última década foi uma repetição de erros na visão dos fãs mais antigos dessas franquias, que sem dúvida foram vendidas como revolucionárias pelos artistas envolvidos e, no mínimo, enxergadas como promissoras para os produtores e executivos. A ideia, pelo menos oficial, era de atrair o público feminino ao dar umas recalchutadas nessas franquias, que passariam de franquias ligadas completamente ao universo masculino para algo mais neutro. E para isso os roteiros começaram a ter foco maior em criar protagonistas femininas para as tramas. Em Star Wars, dos 4 filmes lançados no cinema após o início da era Disney, 3 foram protagonizados por mulheres, e o que era protagonizado por homem era o filme do Han Solo, personagem já mais que consagrado na era pré-Disney. No MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel, após a conclusão do arco da Guerra Infinita e o necessário soft reboot da franquia, as produções ganhariam até um apelido carinhoso, o MCU, pois a partícula she em inglês equivale ao ela em português. Novamente, o conglomerado insistiu na mesma tática para atrair o público feminino. Além das produções cada vez mais terem protagonistas femininas, com direito àquelas sobre heróis masculinos originalmente também serem monopolizadas por elas, vide o caso do Doutor Estranho 2, também se resolveu trazer para o live action uma das jogadas mais irritantes para quem curte quadrinhos: a substituição de personagens masculinos por contrapartes femininas. Haja saco pra aturar as Thor, Gaviãs Arqueiras, Corações de Ferro da vida. E sim, eu vou evitar para o resto dos meus dias falar da série da Mulher Hulk. Perceba, essas eram para ser as tais franquias masculinas que salvariam a Disney uns 10 anos atrás. É bom lembrar que isso falhou ao contrário com Enrolados, quando tentaram masculinizar as histórias dos contos de fadas. Frozen, lançado depois, sendo um filme de princesas completamente focado nas protagonistas femininas, é provavelmente o sucesso mais inquestionável da Disney no século XXI, mostrando que quem quer ver princesa, quer ver princesa, bem ao oposto do que a articulista que citei anteriormente comentou. Mesmo sabendo disso, decidiram falhar com Star Wars, Indiana Jones e com a Marvel, e etc. Não é, porém, uma mera questão de análise mercadológica, e sim de uma visão artística e ideológica que não está sendo bem recebida atualmente pelo público. Com isso, vou deixar bem claro que sim, a equipe criativa por trás do Império Disney tem o direito de ter sua visão ideológica bem trabalhada e parte integral de seus produtos,
Inclusive, há quem diga que a arte não existe sem a política. Meu ponto é bem mais simplório e é algo que aprendemos ainda na transição da infância para a vida adulta. Por isso me choca que deva ser falado. As ações têm consequências e só não é criticado aquele que não se expõe. Trabalhar produtos para espalhar a mensagem de que não há grandes diferenças entre os garotos e garotas, entre os seus gostos, psiqueis e aptidões, etc., desde a mais tenra idade. Olha, acreditem no que quiser, eu sou uma pessoa que respeita quase todas as religiões do mundo. Mas vamos combinar que acabou não sendo bem aceito por quase ninguém. Nem pelos fãs antigos das franquias, que começaram a debandar, nem pelas novas gerações, pois nenhuma dessas franquias ainda foi capaz de verdadeiramente substituir os fãs antigos pelos novos, que viriam com esta nova visão artística supostamente. E para completar, ainda irritaram a parte da sociedade civil, que começou a tratar estúdio de animação como organização política. Não dá para ignorar o que isso ensina. Em um mundo globalizado, a tendência não é o público se acostumar a uma narrativa. É escoar para lugares em que a dopamina do sabor certo que eles querem está sendo servida. Ou em que as narrativas que fazem sentido para seus valores e visões de mundo é proclamada. Pessoalmente, a ideia de criar produtos, em especial franquias, buscando uma neutralidade ou paridade de gêneros, ou já cansado, desenho que seja para todo mundo, entre muitas aspas, pra mim beira o bisônio. Já começa esquisito na gênese. É bem provável que a pessoa que começou com a ideia para tal franquia tenha um cérebro que se enxerga como masculino ou feminino. A partir daí temos uma diversidade de signos, respostas emocionais e fantasias que costumeiramente estarão ligados a um dos dois lados da equação. Sinceramente, até hoje a única franquia que verdadeiramente vi algo considerável para todo mundo, com muitas aspas, foi Pokémon. Abrindo parênteses, o que não falta é caso de produtos que se diz para todo mundo, mas que claramente o público são meninas que não gostam de rosa. Não é o caso aqui. Pokémon pode até ter como público-alvo os garotos entre os 8 e os 16 anos, mas devido à natureza da franquia, e com a lógica dos colecionáveis e de se espalhar pelas mais diversas mídias, foi tranquilamente capaz de abocanhar uma fatia unissex do mercado. Com exceção da primeira geração, que segundo os produtores, e versão betas e projetos da época comprovam isso, não contou com uma protagonista feminina desde o início, por falta de memória no cartucho. Sempre houve nesta franquia uma divisão, até bem igualitária, dentre os dois sexos, algo que sempre foi aceito naturalmente pelos fãs dos games e produtos adjacentes. Ainda assim, o que fez de Pokémon conseguir ter apelo mais generalizado foi a lógica por trás de seus produtos. Além dos monstrinhos apresentarem variedades entre si, temos em produtos uma variedade de interesses. Os cards, que aqui no Brasil às vezes chamam de estampas ilustradas, devido à natureza do jogo de baralho, atrai muito mais o público masculino. Em outro espectro, as pelúcias colecionáveis e artigos de moda e decoração parecem ser muito mais chamativos para garotas, e assim sucessivamente. Pessoalmente, a Disney insistir nas franquias masculinas com essa mentalidade ideológica de suas narrativas terem sempre a preocupação em demonstrar que meninos e meninas são iguais, papapi, papapá, não só em direitos e deveres, como em tudo que for possível, está afadado ao eterno fracasso. Mesmo as franquias mais bem-sucedidas com ambos os grupos nunca tentaram isso. Então o que resta para o rato? Na minha opinião, voltar às suas raízes e se preocupar em trabalhar mais a mitologia de suas histórias, do que necessariamente o efeito social que elas podem causar na juventude. Até porque, ainda que a intenção de muitos dos artistas seja causar essas diversas transformações sociais, eu vou contar um segredinho para vocês. Eles não são capazes de controlar de verdade os efeitos que suas obras vão ter no público. No fim, são como os bebês, depois que eles nascem meio que pertencem ao mundo, independente das discordâncias com as análises apresentadas pelos veículos de comunicação. O que essas matérias que se alastram ao longo de anos nos traz é que essa insistência na busca de mudanças em gostos e paradigmas está afastando o público e não agregando valor à sua propriedade, e pelo visto também não está acelerando as transformações sociais que muitos dos criativos esperavam. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que achou e o que acha dessa Disney que já tá com seus príncipes praticamente todos exilados. Bom, pelo menos por enquanto, né? Obrigado e a gente se vê.